Podemos prosseguir? Então vamos dar sequência aí, né? Bom, então vamos falar agora então da estrutura da Terra, né? Nós vamos falar da estrutura interna e da estrutura externa. Por mais que não está especificado lá no conteúdo, o que é, se é somente a interna, alguns livros trazem só a interna, a estrutura externa vai ser abordado mais nas ciências naturais, mas eu acho que todo conhecimento é bem-vindo, né? Nesse sentido aí, ainda mais que deixou margem para essa dúvida. Então, bom, nós vamos falar de coisas elementares, né? De sexto ano também, repito aqui, né? Crosta, manto, núcleo, né? Atmosfera, hidrosfera, biosfera. Bom, vamos dar sequência então. Bom, então, sobre a estrutura interna da Terra, gente, é uma coisa assim que a gente, por mais que a gente fale, por mais que a gente explique, é algo muito pouco conhecido, né? Até essa semana aí teve uma notícia aí, né, na China, lá, que eles estão perfurando, né? Um buraco lá, já tem um tempo que eles estão com esse projeto aí, estão atingindo camadas mais profundas, que é bem complexo, é bem difícil, é uma coisa que tecnicamente é bem difícil, né? Explorar, né, o interior da Terra, né? Então, o homem descobriu muito mais o que está externo, né, através da astronomia, do que propriamente o que está dentro da Terra, né? Então, às vezes, fica aí como uma incógnita, né? Mas existem, claro, instrumentos que nos permitem entender algumas peculiaridades aí, né? Como questão aí de composição, né? Do que é, né? Níquel, uma liga de níquel e ferro, enfim. Então, algumas coisas nos ajudam, né? Além dessas escavações e dessas sondagens. Então, se a gente for pegar hoje, o que o homem já escavou? Né? O homem escavou aí apenas aí, aproximadamente 13 quilômetros, né? Então, é lógico, então, aos poucos vai se chegando a um pouco mais profundo, mas não passou disso, né? Então, e quando a gente vai olhar nessa imagem, olha lá, o raio de distância, né, o raio da Terra aí, que a gente for pegar a distância, então, da crosta, né, da litosfera até o núcleo, é aproximadamente 6.400 quilômetros. Então, se a gente for fazer um cálculo aí, a gente vai ver que um percentual muito pequeno, né, que foi escavado. Mas é claro que a gente tem formas aí de obter esses dados, né? Então, através dessas formas, o que então, né, a gente tem hoje? Que a crosta terrestre, né, essa camada mais externa da estrutura interna da Terra, que a crosta, por mais que ela é a casquinha, ela compõe a estrutura interna, né? Então, ela varia aí de 25 a 90 quilômetros. O manto, que é a camada intermediária, né? Que é a camada intermediária. Então, ela situa-se, então, entre a crosta e o núcleo, né? Nós vamos ter manto inferior, manto superior. Eles vão ter temperaturas diferentes, né? O manto também é composto por rochas sólidas, mas que também pode se tornar mais pastosa, né? Muito quente, e aí vai formar o magma, que vai chegar até a superfície terrestre através aí, né, do vulcanismo, né? Através aí do vulcanismo. A gente vai ter, então, essa forma que o magma vai se expelindo, né, para a parte externa, né, da litosfera. E é importante a gente também colocar aqui, né, que nós temos a crosta oceânica e a crosta continental, né? A crosta oceânica fica abaixo dos oceanos, né, nos mares. Então a gente pode até falar, por exemplo, né, aquelas dorsais mesoceânicas, que surgiram aí com, né, os limites divergentes das placas tectônicas. Então, nesse separação de placas que nós temos aí, por exemplo, no Oceano Atlântico, surgem também, né, essas
montanhas, né, essas dorsais mesoceânicas no fundo do mar, que é a parte da crosta oceânica. E a crosta continental, né, que vai ser mais espessa, né, vai ficar acima do nível das águas, que vai formar os continentes e as ilhas. Pessoal, só lembrando que tem muita coisa que a gente ainda vai ver adiante, né? A gente vai ver aí ainda coisas sobre rochas e tal, então a gente não precisa aprofundar aqui, a gente vai passando só mesmo que a gente está vendo aí, né? Que a gente está falando aí. E, bom, então a espessura do manto, que é essa camada intermediária, é de aproximadamente aí 2.900 quilômetros. E por fim o núcleo, que é a parte mais central, né? Que vai ser composto principalmente por ferro e níquel, né? Vai apresentar temperaturas muito elevadas, acima de 6.000 graus Celsius, né? E vai ter aí uma espessura aí de 3.470 quilômetros, tá? Bom, existem aí também existem algumas informações que trazem que o núcleo ele é sólido, né? Por mais que ele está uma temperatura alta, a pressão é muito forte, né, no interior da Terra. Então tem essas questões também, né, que são colocadas essas teorias, né. Bom, vamos dar sequência então. Agora nós vamos falar sobre as camadas externas da Terra, né, que a gente deve também considerar, né, nesse estudo, né, que é uma dinâmica do planeta, né, uma dinâmica mais externa. Então, a atmosfera, né, como nessa imagem vai ser então a camada gasosa que vai envolver a Terra. Então, é claro, na atmosfera nós não vamos entrar aqui nas camadas dela, que entra naquela parte de ciências naturais bem mais aprofundada, mas é o que eu falo. Nós estamos falando aqui da atmosfera nesse contexto, mas depois ficou em dúvida alguma coisa, não, quero saber sobre a exosfera, quero saber, né? Pode buscar essa informação adicional, né? Eu vou citar aqui também algumas fontes de pesquisa. Eu acredito que essas informações vão estar mais em livros de ciências, mas pode ser que alguns livros de geografia também tragam, tá? Então, nós temos a biosfera, né? Que é a camada habitada por vida na Terra, né? Correspondendo, então, aos seres vivos. E o ambiente ali habitado também, não é só os seres vivos, mas é o ambiente também que ali é habitado. E nós vamos ter a hidrosfera também, que é a camada que compreende a parte líquida, né? Que é onde estão as águas, né? A gente também estuda muito através da hidrografia, né? Então nós vamos entender aí que é essa parte aí que está com água, né? Que é a hidrosfera, como o próprio nome já diz. Bom,